Quando foi a última vez que você parou e pensou, bem, isso foi uma coincidência bizarra? A verdade é que acontecimentos inesperados acontecem o tempo todo, mas há alguns dos quais realmente vale a pena falar. De confusões do nascimento a uma sorte esquisita e uma ajudinha do acaso, aqui estão mais algumas coincidências que você vai ter que ver para acreditar. Os irmãos de Bogotá. Já ouvimos histórias sobre reuniões inesperadas entre irmãos há muito perdidos, mas essa história de dois pares de gêmeos idênticos, misturados, parece ter saído diretamente de uma novela. Tudo começou em 2015, quando uma colega de Jorge Henrique Bernal Castro foi comprar carne no açougue de William Canas Valesco, em Bogotá. Quando ela chegou, a mulher não podia acreditar como seu colega e o açougueiro eram parecidos. Então ela tirou uma foto e mostrou a Jorge. Estupefatos, Jorge e William se encontraram e, com certeza, compartilhavam exatamente as mesmas características, um rosto magro, boca estreita e um sorriso atrevido. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando a dupla percebeu que seus respectivos gêmeos fraternos, Carlos Bernal Castro e Wilber Canas Velasco, também tinham uma semelhança notável, com rostos mais largos, lábios mais cheios e expressões mais severas. As revelações não pararam por aí. William e Jorge nasceram em 21 de dezembro de 1988, no Hospital Materno Infantil de Bogotá, e Wilber e Carlos nasceram um dia depois na província de Santander. Todos os 4 homens nasceram prematuramente aos 7 meses, e quando Carlos adoeceu, ele e Wilber foram levados para o Hospital Materno Infantil. Quando os dois pares de gêmeos foram colocados na mesma sala, eles foram trocados por engano, e suas mães não sabiam disso. Hoje em dia, os 4 homens se chamam de Irmãos de Bogotá, e ainda não conseguem acreditar que o destino os trouxe de volta juntos tão por acidente. Obrigado, Jesus. Você pode não acreditar na intervenção divina, mas essa história é suficiente para fazer você questionar se realmente existe algum outro poder superior lá fora. Em 6 de outubro de 2019, Tyler Moon, de 25 anos, estava na linha de partida da maratona de 10 milhas de Medtronic TC, em Minneapolis, se preparando para a corrida, mas ele nunca poderia prever o que estava por acontecer. No último minuto, ele mudou seu cartaz para dizer "Jesus salva", em vez do seu nome, por capricho total. Por ser um jogador de futebol americano universitário, Moon se considerava atlético o suficiente para completar a corrida. Porém, pouco depois do primeiro quilômetro, seu coração começou a bater irregularmente por 10 segundos e parou de bombear sangue, fazendo com que ele desmaiasse. Felizmente, o enfermeiro anestesista estava correndo atrás dele e prestou socorro. E aqui está o lance. Ele por acaso se chamava Jesus Jesse Bueno. Sério. Jesse realizou compressões torácicas até que uma ambulância chegou para levar Moon ao hospital para se recuperar. Mas quem mais pode dizer que pediu a Jesus para salvá-los e ele realmente apareceu? Royce Burton e o Texas Ranger. Em 1965, Royce Burton, um professor de história da New Jersey University, decidiu contar uma anedota para sua classe sobre uma experiência assustadora de seu passado. Quando ele era um Texas Ranger patrulhando o Rio Grande, em 1940, ele se perdeu em um desfiladeiro depois de escurecer e tentou escalar de volta quando, perigosamente, perdeu o equilíbrio ao se aproximar do topo de um penhasco. De repente, um companheiro Ranger chamado Joe apareceu aparentemente do nada, içando Burton de volta à segurança com a alça de seu rifle. Burton agradeceu a Joe por salvar sua vida, mas os dois homens perderam o contato depois que ambos foram alistados nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, aqui está a parte incrível. Assim que Burton estava compartilhando sua história com a classe, um homem idoso apareceu na porta, o próprio Joe. Ele rastreou Burton nos últimos 25 anos e simplesmente entrou em sua sala de aula enquanto Burton contava a história. Burton disse: "Farei com que Joe termine a história." E os alunos ficaram surpresos ao testemunhar o reencontro inesperado da dupla. Agora, quão chata sua aula de história parece. Maldição de Lincoln. Quando você ouve o nome Lincoln, provavelmente pensa no falecido presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que foi assassinado em 1865. Alguns diriam que morrer assim é uma maldição, mas uma aflição ainda mais assustadora atingiu seu filho mais velho, Robert Todd Lincoln. Acontece que a morte prematura de Abe não foi o único assassinato ao qual Robert estava conectado. Na verdade, ele parecia ter realmente azar quando se tratava de presidentes. Robert não estava realmente presente para o assassinato de seu pai, depois de recusar um convite para se juntar a seus pais no Ford's Theater, mas ele estava ao lado de sua cama quando faleceu em 15 de abril de 1865. Após a morte de seu pai, Robert seguiu uma carreira política própria e eventualmente ganhou um lugar no gabinete do presidente James Garfield, servindo como secretário da guerra de 1881 a 1885. Infelizmente, isso também significava que Robert estava presente quando Garfield foi baleado e morto em 1881. Em 1901, Lincoln se viu servindo como presidente interino da Pullman Palace Car
Company, em Chicago. É seguro presumir que ele estava quase se recuperando de ver tantas mortes em primeira mão, quando por acaso esteve presente quando o presidente William McKinley foi assassinado na exposição pan-americana daquele ano. Depois de testemunhar tantas tragédias, o pobre Robbie recusou qualquer convite presidencial por medo de acidentalmente causar outro assassinato. Uma coincidência oval. Em 2018, a granja Stockman's Eggs, na Austrália, chegou às manchetes depois que um funcionário encontrou este ovo colossal de 176 gramas em um de seus galpões. Mas isso foi apenas o começo das surpresas que viriam. Considerando que o ovo era cerca de 3 vezes maior do que um ovo de galinha padrão, a equipe esperava encontrar 2 ou 3 gemas dentro. O que eles não esperavam, no entanto, era que outro ovo de tamanho normal totalmente formado estivesse dentro dele. O veterinário de aves da fazenda o descreveu como uma aberração da natureza, enquanto vários especialistas disseram que nunca tinham visto nada parecido. Para que essa ocorrência extraordinariamente rara tenha acontecido, alguns sugeriram que a jornada dos ovos através do corpo, que é auxiliada por contrações conhecidas como peristalse, deve ter sido interrompida por algum tipo de choque, ou talvez até mesmo o equivalente a um soluço. Isso pode ter sido o suficiente para enviar o óvulo totalmente formado de volta ao oviduto, para que o processo reinicie novamente, resultando nessa gigante aberração de ovos. Tinder sabe das coisas. O namoro já percorreu um longo caminho desde o surgimento da internet, e hoje em dia o Tinder é um dos aplicativos mais populares para reunir casais online. Não importa quantas pessoas tentem esconder. Um casal recém-casado definitivamente não tem nada para se envergonhar depois de descobrir que não foi apenas o Tinder que os colocou juntos, mas o destino. Quando James Francis Burkett e Anthony Burkett, de Louisiana, combinaram no Tinder em junho de 2015, eles trocaram números e fizeram planos para ir ao encontro. Quando o e-mail de Anthony apareceu em uma mensagem de texto, Jamie percebeu que eles tinham mais em comum do que uma atração física mútua. Depois de reconhecer os números 11493 no final de seu endereço de e-mail como seu próprio aniversário, Jamie e Anthony descobriram que nasceram no mesmo dia, mas não parou por aí. Acontece que os dois nasceram no hospital East Jefferson, o que significa que devem ter passado algum tempo juntos na maternidade quando bebês. 25 anos depois de nascerem no mesmo dia e na mesma enfermaria, Jamie e Anthony se casaram e selaram seu destino. Coincidência engarrafada. Os recém-casados Melody Kloska e Matt Bear se casaram em 18 de agosto de 2007, em uma cerimônia do nascer do sol em uma praia na cidade de Racine, Wisconsin. Uma semana depois do grande dia, eles decidiram colocar os seus votos de casamento com seus nomes e endereços em uma garrafa e jogá-los no Lago Michigan, provavelmente como uma espécie de declaração de seu amor eterno. Em 19 de setembro, o marido e esposa Lynette e Fred Dubendorf estavam caminhando na praia perto de sua casa em Mears, Michigan, quando encontraram a garrafa na areia. Depois de revelar a mensagem, Lynette e Fred ficaram chocados ao descobrir que Melody e Matt haviam se casado na mesma praia que os Dubendorf, exatamente 28 anos após a data de seu casamento, 18 de agosto de 1979. Os Dubendorf decidiram escrever uma carta, explicando a coincidência notável e parabenizando o casal feliz. Melody e Matt ficaram pasmos. Ambos haviam tido vários casamentos fracassados no passado e estavam céticos sobre se casar novamente, mas eles interpretaram a nota como um sinal do universo de que finalmente encontraram o verdadeiro amor. E você, se tiver uma coincidência de 1 em 1 milhão que gostaria de compartilhar, coloca aí nos comentários. Eu adoraria ouvi-las. E quem sabe a sua apareça na próxima edição. A moeda de 2020. Qualquer colecionador de moedas experiente vai saber que há toneladas de designs comemorativos lançados a cada ano pela Casa da Moeda nos Estados Unidos. Mas uma em particular chamou a atenção das pessoas por um motivo um tanto inquietante. A moeda em questão, que foi encomendada pelo Congresso em 2018 e lançada em 2020, apresenta um par de morcegos frugívoros samoanos de cabeça para baixo na parte de trás. O que há de tão estranho nisso, você pergunta? Bem, de acordo com conspiradores online, a moeda pode ser uma indicação de que o surto de Covid-19 é parte de algum plano maior do governo, dado que o vírus deve ter se originado da sopa de morcego dos mercados de Wuhan. O fato é que a moeda é apenas uma em uma série de 56 moedas lançadas em lotes de 5 por ano, de 2010 a 2020, cada um representando um parque nacional ou outro local nacional em um estado ou território dos Estados Unidos. A chamada moeda Corona homenageia o Parque Nacional de Samoa Americana, e os morcegos frugívoros de Samoa não têm nenhuma conexão conhecida com o novo coronavírus. O que você acha? Apenas uma coincidência infeliz ou algo maior? Mortalidade de gêmeos.
Dizem que os gêmeos compartilham um vínculo inseparável. E no caso estranho de dois irmãos finlandeses azarados, parece que nem mesmo a morte poderia impedir de quebrá-lo. Em 6 de março de 2002, um homem de 70 anos foi atropelado por um caminhão e morreu enquanto andava de bicicleta em Reihi, 600 quilômetros a norte da capital, Helsinki. O acidente foi em partes trágico e irônico porque, cerca de 2 horas depois, seu irmão gêmeo idêntico cruzou a mesma estrada em sua bicicleta e também foi atropelado e morto por um caminhão. Na verdade, ele teria morrido a apenas 1,5 km do local onde seu irmão morreu. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, mais tarde descobriu-se que os irmãos nem mesmo moravam juntos. Enquanto o primeiro morava em Rahi, o segundo morava em um município vizinho, de Pattijoki. Não havia nenhuma maneira de o segundo homem ter sido informado sobre o acidente de seu irmão, antes de encontrar sua própria morte prematura, tornando essa uma coincidência realmente assustadora. Boa sorte ou boa genética? Parece que algumas pessoas são sobreviventes natos, e ninguém prova tanto isso quanto Ana Del Valle, uma avó de 106 anos de Madrid, em 1918, durante o surto da mortal gripe espanhola, que infectou até 500 milhões de pessoas em 36 meses. Ana era uma menina do interior com cerca de 7 anos. Um dia, ela saiu para pegar um pouco de leite e desabou sob um carvalho, e horas depois, sua mãe a encontrou com febre alta. Milagrosamente, Ana superou a gripe mortal e viveu uma vida plena e saudável. Isso é, até 100 anos depois, quando outro vírus abalou o mundo em 2020. Dessa vez, Ana morava em uma casa de repouso, em Alcalá de Valle, quando sua família foi informada em 20 de março que ela era uma dos 60 residentes com teste positivo para a Covid-19. Quando Ana foi transferida para um hospital em La Niña, sua família temeu o pior, mas em poucos dias, a jovem de 106 anos havia superado o contágio e estava de volta lutando contra o ataque. Em outubro de 2020, Ana completou 107 anos, o que a tornava a sobrevivente mais velha do coronavírus na Espanha, e uma das mais velhas do mundo. São necessários alguns genes poderosos para sobreviver a 2 pandemias com um século de diferença, mas essa super vovó prova que tudo é possível. Melhor vestido. Para a maioria das pessoas, comparecer a um evento vestindo roupas combinando é um pesadelo total da moda, mas não para essa galera descolada. Acredite ou não, essas 2 famílias diferentes se encontraram por acaso, usando a mesma estampa descolada, e só tiveram que tirar uma foto da ocasião. Quem disse que combinar roupas para pais e filhos não pode ser legal? Camuflagem. Falando em roupas combinando, não é só com as outras pessoas que temos que nos preocupar enquanto escolhemos nossas roupas pela manhã. Dê uma olhada nessa garota, por exemplo, que claramente não considerou a xícara de café de seus colegas de classe naquele dia. Que imprudência! Se não fosse pela tampa verde neon, essa coincidência perfeitamente alinhada teria sido o resultado de uma camuflagem bastante eficaz. Dia de sorte. Sabe aquele mini ataque cardíaco que você tem quando percebe que seu telefone não está mais no bolso de trás? Qualquer pessoa que passar alguns minutos extras no banheiro vai saber que esse medo só é amplificado pela possibilidade de seu precioso dispositivo ter acabado na privada. Então você pode imaginar o alívio de olhar para baixo e ver isso. Parece que quem tirou essa foto teve sorte naquele dia. Seu bolso de trás nunca é o lugar mais seguro para seu iPhone, pessoal. Momento perfeito. É importante apreciar tudo que a natureza nos deu, mas há uma criatura que acho que todos podemos concordar como sendo um aborrecimento universal total: os mosquitos. Seu zumbido incessante não os torna difíceis de localizar, mas rastrear um deles e pegá-lo é uma história totalmente diferente, que é precisamente por isso que essa coincidência é tão notável. Você tem que ser o Neo do Matrix para fechar a caixa do seu AirPod em um momento tão assustadoramente perfeito, não é? Esgoto valioso. O Banco da Inglaterra é uma das instituições financeiras mais antigas do mundo. Desde 1734, ocupa um terreno de 1,4 hectares na Threadneedle Street, de Londres, onde o edifício icônico esconde 8 abóbadas subterrâneas cheias de ouro, com paredes de 2,4 metros de espessura, chaves especialmente projetadas para cada cofre, um sistema de proteção de última geração e tecnologia de reconhecimento de voz recentemente adicionada. Não é nenhuma surpresa que o banco não tenha sido roubado em seus 325 anos de história. Ou seja, tirando o momento em que suas defesas foram violadas por um trabalhador anônimo, inteiramente por coincidência. Em 1836, os diretores do Banco da Inglaterra receberam uma carta anônima, na qual o autor afirmava ter acesso direto ao ouro do banco. No início, eles presumiram que fosse uma piada e optaram por ignorar. Mas então, eles receberam outra, dessa vez oferecendo-se para encontrá-los no momento de sua escolha dentro do cofre principal. Os diretores ainda achavam que era impossível que alguém pudesse ter invadido, mas decidiram concordar com a reunião de qualquer maneira.
Então, uma noite, eles se reuniram dentro do cofre quando, de repente, bem na hora, um homem apareceu debaixo das tábuas do assoalho. De acordo com o homem, ele era um trabalhador de esgoto que estava trabalhando em concertos, perto do local do Banco da Inglaterra em Threadneedle Street. Durante uma inspeção de rotina, ele descobriu sem querer um ralo antigo que levava diretamente para baixo do cofre de ouro, dentro do próprio banco. Após uma rápida avaliação do estoque, os diretores descobriram que o homem bem-intencionado não havia roubado nada, e como recompensa por sua honestidade, o homem recebeu 800 libras, mais de 120 mil dólares hoje, o que teria mudado sua vida para sempre. Quem quer que fosse, parece ser um homem melhor do que a maioria, mas o que você teria feito se encontrasse o cofre? Conta aí nos comentários. Mira incrível. Algumas pessoas parecem ter uma boa pontaria natural quando se trata de esportes com arco e flecha. Claro que acertar um alvo na primeira vez não é uma tarefa fácil, mas se você quer um desafio ainda mais difícil, por que não experimentar isso? Acredite ou não, alguém conseguiu atirar uma flecha através de uma linha de energia. Nada demais. E não foi a única vez que isso aconteceu. Em julho de 2020, a empresa de energia postou essas imagens incríveis de outra flecha que foi atirada através de uma de suas linhas de fibra em South Jonesboro, causando algumas interrupções locais. O que é ainda mais impressionante é que a flecha estava caindo em direção ao solo quando perfurou a linha com perfeição. Mesmo que fosse atirada para baixo de um helicóptero, certamente seria um tiro de 1 em 1 milhão. Isso faz você se perguntar que tipo de maníacos estão atirando flechas nas linhas de energia. Da tragédia ao triunfo. Na manhã de 15 de abril de 1912, o RMS Titanic, o transatlântico mais luxuoso que já navegou pelos mares, colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte e afundou, levando mais de 1.500 vidas com ele. Então, em 4 de junho de 1940, outro evento histórico significativo ocorreu quando 338 mil soldados britânicos aliados foram resgatados das praias de Dunkirk durante a Operação Dínamo, transformando a tragédia em triunfo. O que essas duas coisas têm em comum, além de serem dois momentos marcantes do século XX, você pergunta? A resposta é um homem, chamado Charles Herbert Lightoller. Ele já havia sobrevivido a uma revolução e a um surto de varíola no Rio de Janeiro, quando assumiu o cargo de segundo oficial no Titanic em 1912. Quando o navio começou a afundar naquela manhã fatídica, Charles percebeu que todos os barcos dobráveis já haviam sido lançados e, em vez disso, mergulhou no oceano e tentou nadar para longe do navio. Mas a força de sucção do navio naufragando fez com que ele fosse arrastado para baixo da água e preso contra um duto de ventilação. Lutando por sua vida, ele quase aceitou seu trágico destino quando, de repente, uma explosão da caldeira vinda das profundezas do navio produziu uma rajada de ar quente poderosa o suficiente para impulsioná-lo de volta à superfície. Por um golpe de sorte, ele se viu ao lado de um dos barcos dobráveis que ele havia lançado, que estava virado. Ele subiu no topo e esperou o resgate enquanto observava o Titanic afundar à distância. Avançando para 1º de junho de 1940, Charles, que não foi detido por sua experiência de quase morte, partiu para as praias de Dunkirk com seu filho Roger e outro marinheiro. Lá ele ajudou a salvar a vida de 127 homens, levando eles a bordo de seu iate a motor, o Sundowner. Algumas pessoas nascem para ser heróis. Maravilha do tempo. Não importa quantos arco-íris você veja em sua vida, é provável que você sempre olhe para cima e diga "Uau!" sempre que aparece um no céu. Você pode até se sentir estranhamente compelido a tirar uma foto rápida, que é exatamente o que essa pessoa incrivelmente sortuda estava tentando fazer quando pegou algo ainda mais alucinante: um arco-íris e um raio ao mesmo tempo. Essa é uma visão incrivelmente rara, porque os relâmpagos costumam ocorrer durante fortes tempestades, enquanto arco-íris geralmente aparecem depois que a chuva para. Para capturar os dois ao mesmo tempo, deve estar chovendo com luz solar suficiente para que um arco-íris se forme, e os raios ainda estejam crepitando, tornando essa coincidência seriamente 1 em 1 milhão. O Jesus de plástico no painel ainda melhora essa foto. A única coisa melhor seria o Thor. Achados e perdidos. Se você é um jogador de golfe ávido, provavelmente já perdeu muitas bolas de golfe no seu tempo no campo. Felizmente, elas são bastante substituíveis, a menos que você tenha uma bola da sorte. Então, normalmente você não precisa se preocupar se nunca vai ver uma novamente, quando ela sair voando de sua vista. Mas às vezes elas reaparecem do nada, como quando cortaram essa árvore e acabaram cortando uma bola de golfe, que ficou totalmente presa dentro dela. Dessa vez, talvez essa pobre bola tenha ficado presa em uma forquilha da árvore durante um golpe letal. Ou talvez tenha sido até mesmo escondida por um esquilo. A julgar pelo número de anéis de árvores ao redor dela, parece que essa bola de golfe tem pelo menos 13 anos. Incrível, o universo não para de nos surpreender. A maldição dos dois pandas.
Em 1974, 3 líderes mundiais foram forçados a renunciar. Cada um deles deveu sua queda a um escândalo não relacionado. Mas havia uma coisa muito estranha e muito específica que todos eles tinham em comum. Todos receberam 2 pandas. Richard Nixon recebeu 2 pandas gigantes da República da China durante uma visita em 72. Presumivelmente, uma caixa de chocolates era muito clichê, e ele se demitiu 2 anos depois, graças ao escândalo de Watergate. Então, também em 1974, o então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Edward Heath, deixou o cargo após uma série de greves de mineiros. E adivinha, ele também visitou a China naquele ano e pediu pessoalmente por 2 pandas. Não há como negar que é uma coincidência um tanto estranha, mas só ficou mais estranho quando o príncipe Bernhard da Holanda se envolveu. Além de príncipe, ele também foi um dos fundadores do World Wildfire Fund e o cara responsável por tornar os pandas tão famosos quanto são hoje. Mas Bernhard foi demitido por se envolver no escândalo de Lockheed Corporation. Por que isso é relevante? Bem, esse é o mesmo escândalo que levou à prisão do ex-primeiro-ministro Tanaka, no Japão, que também ganhou um par de pandas em 71, renunciando em, rufem os tambores, 1974. Sem surpresa, a China interrompeu essa tendência de par de pandas em 1984, e em vez disso começou a oferecer pandas a outras nações em empréstimos de 10 anos. Ufa, quem sabe em que distopia caótica estaríamos vivendo agora? E aí, qual a coincidência mais inacreditável que você já viu? Conta aí nos comentários, que talvez eu inclua no próximo episódio. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!